Irmãos, prosseguindo o estudo na Confissão de Fé de Westminster, chegamos hoje ao capítulo de número 10, e esse capítulo fala a respeito da vocação ou do chamado eficaz. E como forma introdutória, ou de forma introdutória, nós podemos dizer que existem dois chamados do Evangelho. Um chamado é o chamado externo e o outro chamado é o chamado interno. E a vocação eficaz corresponde ao chamado interno. O chamado externo é um chamado amplo, é um chamado onde se prega o Evangelho às multidões, onde a palavra é semeada e cada porção cai em determinado tipo de solo. Esse é o chamado externo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Existe o chamado interno, por outro lado. E o chamado interno é o chamado que é dirigido aos eleitos. É o chamado que é feito àqueles cujo coração já foi preparado pelo Senhor para receber e entender a palavra. E assim, ter a palavra germinando, frutificando para a glória de Deus. São dois chamados. Todos os dois são muito importantes. Ordinariamente, para que haja vida espiritual, o chamado externo precisa acontecer para que o chamado interno venha, então, a ser realidade. Ordinariamente, é assim que funciona. Extraordinariamente, nós vamos ver casos de exceção. Deus age na sua soberania de uma forma especial. Mas eu quero pedir a vocês que abram a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Os dois chamados. Eu vou destacar cada um desses dois chamados agora de forma bem simples. As duas vocações. Do primeiro chamado se diz o seguinte, veja Mateus 22, versículo de número 14. Vamos fazer juntos a leitura deste texto da palavra de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Do primeiro chamado se diz isso. Muitos são chamados. O Senhor Jesus Cristo, quando pregava o Evangelho, ele pregava a multidões na casa dos milhares que o seguiam. E a gente tem uma visão de quantas pessoas o cercavam quando lemos a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Na ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes, 5.000 homens comeram dos pães, sem contar mulheres e crianças. Mas eles não estavam lá de início simplesmente para comer dos pães, porque na verdade eles nem sabiam o que ia acontecer. Eles estavam ali para ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tinha a dizer e para serem objeto do que ele poderia fazer. As multidões iam até o Senhor Jesus porque entendiam que ele tinha um poder diferenciado, uma sabedoria que era superior à sabedoria dos mestres que até então eles haviam conhecido. E aquelas pessoas estavam ali, acercando-se do Senhor Jesus. Gente, imagina, e essa era a rotina dele, no período de popularidade, no período onde ele estava andando pelas regiões da Galiléia, especialmente, curando toda sorte de doenças e enfermidades,
pregando nas sinagogas, ensinando o evangelho do reino de Deus. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente pensar em uma mulher e uma criança para cada homem, a gente chega a 15.000 pessoas. 15.000 pessoas é muita gente, não é, irmãos? É muita gente. Naquela época, de forma especial, muita gente. E todo mundo a pé, seguindo, andando atrás. E a Bíblia chega a dizer, de fato, que o Senhor Jesus não tinha tempo nem de comer. Os seus familiares diziam que ele havia perdido o juízo, que ele estava fora de si. Tal era a doação em prol das multidões. Mas as multidões estavam ao redor dele, acercando-o, espremendo-o, apertando-o, e ele pregava a palavra. Mas não eram todos que entendiam. Muitos são chamados. Ele pregava a palavra e dizia, como nós lemos na parábola em Mateus 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O chamado externo. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Provérbios, capítulo 1. Ainda dentro deste tópico do chamado externo, Provérbios, capítulo 1. O versículo de número 24. Vamos fazer juntos também a leitura deste versículo. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Aqui a sabedoria dizendo, a sabedoria clamando, e nós vamos observando, na medida que o texto de Provérbios avança, a sabedoria personificada, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o texto mostra a sabedoria dizendo, então, clamei e vós recusastes, estendi a mão e não houve quem atendesse. Quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães, multidões comeram dos pães. Mas não foram muitos aqueles que aceitaram de bom grado a pregação que veio em seguida à multiplicação dos pães. Quando ele começou a falar acerca de que o corpo dele, a carne dele era a verdadeira comida e o sangue dele verdadeira bebida. E quando ele começou a dizer que aquele que não comesse da carne dele não poderia ter vida nele, as pessoas começaram a dizer, olha, esse discurso é duro. Duro é esse discurso. E muitos começaram a se evadir, muitos começaram a deixá-lo. E ele então disse para os discípulos, vocês também querem ir? Foi quando o apóstolo Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e visto que tu és o Filho de Deus. Irmãos, aí a gente passa então o limite, a fronteira do chamado externo para o chamado interno. A gente chega na vocação eficaz. E a respeito da vocação eficaz, nós podemos dizer como está em João capítulo 6. Eu peço aos irmãos que
Abram suas Bíblias em João, capítulo 6. Versículo de número 45. Vejam o que o texto diz. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqui o texto fala que para se ir ao Senhor Jesus Cristo, é necessário que da parte do Pai se ouça e aprenda. Os irmãos percebem aqui a distinção? Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Esse é o chamado eficaz. É o chamado da parte do Pai para ouvir e aprender. É bem distinto do chamado externo, que é feito indiscriminadamente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que tem ouvido, ouvirá. E quem tem ouvido? Aquele que da parte do Pai ouve. E ouvindo da parte do Pai, aprende. E aprendendo da parte do Pai, vai até Jesus. Irmãos, esse tema é um tema especial, como os outros que nós temos visto na Confissão de Fé de Westminster. São temas básicos da vida cristã, da fé cristã, fundamentais, que precisam estar bem esclarecidos na nossa mente e vividos, sentidos, recebidos no nosso coração. E a gente vai, então, entrar dentro deste tema, conversar um pouco acerca disso. Os irmãos têm liberdade. Se alguma dúvida surgir no decurso da palavra, os irmãos podem me interromper, os irmãos podem participar, podem perguntar, esclarecer também, ajudar no esclarecimento com as suas participações. Uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos antes de a gente entrar aqui na sessão 1. São 4 sessões. As 2 primeiras sessões vão falar sobre a vocação eficaz, no seu alcance, como que ela alcança, a quem ela alcança. A sessão 3 vai falar sobre as crianças e os intelectualmente incapazes. E a sessão 4 vai mostrar para a gente acerca daqueles que não são alcançados. Então, são essas 4 sessões. E vamos caminhar dentro desse conteúdo. Mas uma primeira pergunta que eu quero fazer, e creio que por aquilo que já falamos, vai ser tranquila de ser respondida. A pregação da palavra de Deus é suficiente para a salvação de alguém? A pregação da palavra de Deus é suficiente para a salvação de alguém? Não é não, né, irmãos? O que é que precisa acontecer além da pregação da palavra de Deus para que alguém seja salvo? Como? O entendimento. E como que se daria esse entendimento? Através da atuação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo. E isso se dá na regeneração, quando Deus
faz uma pessoa morta ser gerada novamente. E isso é obra exclusiva de Deus, onde Deus, na sua soberania, age, e Ele age como quer, soberanamente, e aí então a pessoa poderá atender ao chamado externo, através desse chamado interno feito por Deus. Vamos para a sessão então de número 1. Ela será projetada, os irmãos também têm aí no boletim que receberam. E nós vamos avançando passo a passo. Vejam só, acompanhe a leitura, nós vamos ler até determinada parte. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então aqui, irmãos, as duas vocações, ou os dois chamados a esses eleitos, vai acontecer os dois chamados naqueles que foram eleitos, naqueles que foram predestinados para a vida, como os irmãos têm visto até aqui, de forma bastante intensa, em cada parte da confissão de fé. Este ponto é muito enfatizado, é muito destacado. Então, como os irmãos têm visto, aqueles que foram predestinados para a vida, e só esses, é Deus servido no tempo determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Palavra e Espírito, trabalhando juntos, para que haja salvação. A palavra precisa ser semeada, mas o Espírito precisa agir. O solo precisa estar preparado, o coração precisa estar fértil. Se o coração não estiver fértil, a palavra em si não tem o poder de frutificar, de germinar. O solo precisa estar preparado. Vamos ler o texto das Escrituras, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos fazer juntos a leitura do texto? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha que nesse texto esses 3 pontos estão presentes. Paulo fala sobre dar graças a Deus por estes cristãos, os tessalonicenses, uma igreja que foi modelo ali, que Paulo trata como um modelo de igreja, no sentido de que muita coisa maravilhosa foi muito visível ali, e eles se tornaram então exemplo para outras igrejas. Irmãos amados pelo Senhor, aí ele começa apresentando então esses 3 pontos. Qual que é o primeiro ponto? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Os eleitos. Correto, irmãos? Os eleitos. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Aí vem o segundo ponto. Pela santificação do Espírito. O Espírito separou. O Espírito agiu nessas pessoas de modo exclusivo, de modo especial,
preparando o terreno, preparando o coração, para que acontecesse o terceiro ponto. Qual que é o terceiro? Fé na verdade. A fé procede à santificação do Espírito. A fé só acontece quando o Espírito já agiu. A fé vem depois. Só tem fé aquele que já foi trabalhado pelo Espírito. Certo, irmãos? Isso aqui é muito importante. A fé não vem de nós. É dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então Deus elege, Deus santifica pelo Espírito e Deus leva a fé na verdade. É isso que diz então esta primeira parte aqui, quando o texto diz que Deus predestina e no tempo determinado, aceito por Ele, chama pela palavra e pelo Espírito. Aí então, continuando, aqui nesta primeira sessão, o texto vai mostrar aquilo que acontece quando este chamado é realizado, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Então, o Senhor tira, Deus tira aquele que está passando por este processo de salvação, do estado de pecado e de morte em que o homem perdido estava por natureza, e transporta este, até então perdido, para um estado de graça e salvação. E ele faz isso iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades, determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Então, tudo isso acontece neste processo, irmãos. Vida onde tinha morte. Luz onde tinha trevas. Sensibilidade onde tinha insensibilidade. Vontade renovada e determinada pela onipotência de Deus para aquilo que é bom. É uma mudança na própria natureza do ser humano. É uma mudança na própria essência do ser humano. É uma mudança na nascente, na fonte, lá dentro. Não poderia ser algo de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Veja o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 11 de seu livro. Abra, por favor, sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 11. Os versículos 19 e 20. Vamos ler juntos, irmãos, os versículos? Dar-lhes-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos
e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A parte final aqui do texto, do versículo 20, quando fala que eles serão, é a primeira menção mais direta a algo que o povo será, no sentido de que o povo terá determinada participação. A partir daí, eles serão o meu povo. Vejam que até então, tudo o que é falado mostra a ação exclusiva de Deus. Quem que vai dar o coração? Quem que vai colocar espírito novo? Quem que vai tirar coração de pedra, dar coração de carne? De modo que andem nos seus estatutos, guardem os seus juízos e os executem. Irmãos, aqui a gente então vai vendo, mais uma vez, a soberania de Deus na obra de salvação. Como que a salvação pertence de fato ao Senhor. Como que Ele age, como que Ele atua e como que é uma obra exclusiva dEle. Para a gente chegar a este ponto aqui, entender bem este capítulo da confissão de fé, a gente precisa, como temos visto até agora, das bases que já foram estudadas, desde o capítulo 1 até este capítulo aqui, os 9 primeiros capítulos. Mas como tem sido bem passado, bem transmitido, eu tenho certeza que os irmãos têm toda a condição de entender bem, sem que a gente precise estar sempre voltando a pontos que já foram ensinados, que já foram passados de forma bem pormenorizada. Então, irmãos, acontece isso, só que de maneira que os chamados eficazmente vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela graça provinda de Deus. Os chamados eficazmente agem de forma real. Eles agem livremente, porque Deus transforma a sua vontade. Então, na vontade transformada, dispostos pela graça, eles vão até o Senhor. Eles caminham até Cristo Jesus. Aqui eu creio que está bem claro para os irmãos, não está, irmãos? Aquilo que a gente tem falado, tem passado até aqui. Vamos para o ponto 2, para a seção 2, e depois a gente vai destacar, vai entrar em alguns detalhes. Mas tanto a seção 1 quanto a seção 2 estão dentro desta mesma temática inicial. Vamos ler a seção de número 2. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus. E não provém de qualquer coisa prevista no homem. Os irmãos se lembram disso quando foi falado sobre decreto, sobre presciência. Então, aqui está voltando neste ponto, que já foi passado para os irmãos. Não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Timóteo, aqui 2 textos que eu quero ler,
Apenas 2 textos. Para que a gente relembre essas verdades. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timóteo 1, 9. Vamos ler juntos, irmãos? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, aqui o texto mostra que não é nada dependente do homem, não é nada dependente de obra de forma alguma. Obra que o homem faria, não, mas conforme a própria determinação e graça dada em Cristo Jesus, e isto não no tempo histórico, isto antes dos tempos eternos. Veja só como a palavra fala. Lá atrás, lá no escrutínio de Deus, antes dos tempos eternos, eternidades passadas, isso já estava no coração de Deus. E o outro versículo está um pouquinho adiante aí, de 2 Timóteo, Tito, depois de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o texto firma este ponto, não por nada que Deus tenha visto em nós, que nós fizemos ou que nós faríamos, não, mas pela sua determinação, por aquilo que partiu de si próprio, aqui em Tito, segundo sua misericórdia, uma determinação, conforme em Timóteo, misericordiosa da parte de Deus. Então, irmãos, vamos recapitular aqui alguns pontos, nessas 2 primeiras sessões. Primeiro ponto, quem atende à vocação eficaz? Quem responde à vocação eficaz? Como? Os eleitos, Os eleitos, os que de antemão Deus conheceu, a esses predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, quem atende à vocação eficaz? Os eleitos. Conhecidos de antemão. Esses atendem à vocação eficaz. Olha, irmãos, o texto que está em Apocalipse 17, o texto que vai falar nos céus, que vai falar dos céus, Apocalipse 17, versículo 14. Na verdade, sobre aqueles que vencem o mundo, aqueles que hão de vencer as lutas, as tribulações deste mundo, Apocalipse 17, 14, leiamos juntos também este texto. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqueles que vencerão todas as oposições, os inimigos, todas as tribulações, juntamente com o Cordeiro, são os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Um outro ponto, então, aqui, irmãos, dessa recapitulação, das duas primeiras sessões. Qual que é o instrumento ordinário através do qual Deus chama os eleitos? A palavra. O instrumento é a palavra. E essa palavra precisa ser recebida através da ação do Espírito Santo, né? Mas um instrumento por meio do qual Deus ordinariamente chama aqueles que hão de ser salvos é a palavra de Deus. A palavra revela que, longe da obra consumada de Cristo, o homem é um pecador perdido e sem esperança. Não é isso que a palavra revela, irmãos? Mortos em delitos e pecados, filhos da ira, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais, Paulo vai dizer, andastes vós outrora. Então, a palavra vai mostrar que, longe da obra consumada de Cristo, o homem é pecador perdido, sem esperança. A palavra é quem convence do pecado. A palavra é quem revela o plano de Deus para a salvação. E a palavra é que mostra a obrigação humana de crer e se arrepender. A palavra passa essas informações objetivas. Ela comunica essas informações todas. É o meio ordinário de Deus se dar a conhecer e dar a conhecer o Evangelho. Só que existe um agente que age pela palavra. E esse agente que faz com que o instrumento da palavra seja eficaz é o Espírito Santo. A pregação da palavra, como vimos, não é suficiente para a salvação de alguém. O Espírito Santo precisa atuar pela palavra. Vejam, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, estamos recapitulando e fixando. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 14. Vamos ler juntos também. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A gente pode, irmãos, afirmar que a natureza da vocação eficaz, então, é espiritual e não simplesmente racional? Podemos afirmar, não podemos? A natureza da vocação eficaz é espiritual e não simplesmente racional. Porque se fosse racional, qualquer pessoa, usando suas faculdades lógicas, leria, entenderia e receberia. Mas não é racional, simplesmente, embora tenha este componente. A natureza da vocação eficaz, na sua essência, é espiritual.
Isso aqui é muito importante quando a gente entrar na sessão de número 3. Isso aqui vai ajudar bastante a gente a entender o que vem na sessão 3. A natureza, a essência espiritual da vocação eficaz. Agora eu quero, irmãos, entrar aqui num ponto bastante importante sobre a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo no mundo se resume à vocação eficaz ou a ação do Espírito Santo no mundo tem outras naturezas? A ação do Espírito Santo no mundo tem apenas esta natureza de vocação eficaz ou age de outras formas? Ou o Espírito age de outras formas, de outra natureza? Tá clara a pergunta? Pois é, isso que eu estou perguntando. Como? Não, é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, no mundo, no homem, de forma geral, pode agir? Irmão, C.S. Lewis fala muito sobre isso. C.S. Lewis vai dizer em alguns dos seus escritos acerca de muitos homens que são abençoados por Deus com bênçãos temporais, mas que não são salvos. É nesse ponto aqui, tá bom, irmãos, que foi a pergunta. Talvez eu não tenha sido muito claro ao fazer a pergunta. Mas há muitos homens que, inclusive, em alguns aspectos, são mais abençoados que regenerados, porque andam mais em conformidade com a lei revelada de Deus do que alguns regenerados, e por isso desfrutam de bênçãos temporais, só que não são eficazmente chamados. Esse ponto é um ponto importante também para a gente entender, porque vai nos mostrar que aquele que é salvo, permanece salvo, e aquele que não é salvo, não vai dar frutos condizentes com a salvação em todo o seu tempo de vida, em todas as áreas da sua vida. Há influências do Espírito Santo na presente vida que se estendem a todos os homens, em maior ou menor grau. Só que essas influências não envolvem mudança de disposição permanente. Não é mudança na essência, mas é influência que restringe o mal, é influência que abençoa dentro daquilo que nós chamamos de graça comum. Só que a operação do Espírito Santo no coração dos eficazmente chamados é mais do que influência moral procedente da verdade sobre o entendimento e inclinações. É mais do que influência moral. A influência moral da verdade pode levar à religião, pode levar a bom comportamento. A influência moral da verdade não leva, todavia, à salvação. São dois pontos, irmãos, que a gente precisa ressaltar bem, para que a gente não confunda. Vamos para
Hebreus capítulo 6. Ele pode participar de bênçãos espirituais. Eu não diria, talvez, Éber, ser cheio do Espírito Santo, né? Porque essa expressão é usada nas Escrituras, geralmente dentro do contexto de salvação, né? Onde o salvo deve se encher do Espírito Santo, de modo a prosseguir vivendo como um salvo deve viver. Mas uma pessoa pode ter a ação do Espírito Santo na sua vida, sim, sem ser eficazmente chamada. E isso vai dizer aqui o texto de Hebreus, capítulo de número 6. Veja só, a partir do versículo de número 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, aqui fica muito claro o texto, quando mostra de participação no ambiente da graça. Participação no ambiente onde Deus age, onde Deus atua, onde Deus se manifesta. Não fica claro isso? Tá? É isso que o texto está dizendo, né? Só que o texto está falando de pessoas que participam desse ambiente, porém, não foram chamadas eficazmente. Porque são pessoas, e a parte final vai deixar isso muito nítido para a gente, são pessoas que não produziram bom fruto, no sentido de salvação. Produz espinhos e abrolhos. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Aqui a gente lembra, né, da parábola do semeador. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Então a gente percebe aqui neste texto que há operações do Espírito Santo que são operações que acontecem de uma forma mais geral, e existe a obra do Espírito Santo que tem a ver com a vocação eficaz. Nisso aí também, irmãos, existe a parábola do joio e do trigo, é dentro deste mesmo arcabouço, deste mesmo contexto, que a gente deve entender o joio no meio do trigo. E nós devemos entender a religião como a religião dos fariseus, que eram pessoas que amavam a palavra de Deus e procuravam ser extremamente criteriosos dentro da palavra, só que eram pessoas que não haviam nascido de novo. Certo, irmãos, com relação a este ponto? Alguma dúvida?
perdão, não entendi, Renato? Não, o Espírito Santo, ele age de outra forma na vida de pessoas. Ele pode agir de forma mais geral na vida, sim, mas eficazmente falando, então, existe operação do Espírito Santo que não seja para a vocação eficaz. Seria. A gente pode, é claro que é diferente, tá, irmãos? É diferente, mas a gente pode lembrar, por exemplo, do Antigo Testamento, onde, quando Saul foi chamado para ser rei de Israel, diz o texto que veio sobre ele o Espírito Santo e ele foi transformado em outro homem. E ali ele profetizou, ali ele agiu de formas onde houve a atuação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Só que isso aí, essa ação que foi manifestada ali, não foi uma ação de vocação eficaz. Então, é nesse sentido. Ressaltando aqui, irmãos, as diferenças entre a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Mas são formas diferentes de agir. Gisele? Sim. Gisele, são situações que, no fim, a gente não pode entender plenamente qual que é a situação específica de um e de outro, né? São situações que estão dentro do escrutínio divino. Mas, em muitos desses casos, a pessoa nunca alcançou a salvação. Nunca alcançou. E tem situações onde Deus endurece a pessoa porque ela esteve no ambiente de graça, ela teve a oportunidade e ela rejeitou, então aquela pessoa não terá mais a oportunidade da parte de Deus para si, né? Agora, tem os outros casos de pessoas que se desviam por um pouco e retornam para o ambiente da graça, para o ambiente de onde saiu, mas essas pessoas, elas vão mostrar e vão testemunhar isso, que elas nunca estiveram bem, nunca estiveram à vontade, distante da presença de Deus. Não foi assim que Davi falou depois do seu pecado? Ele disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos todo dia, pelos meus constantes gemidos. Então, ele não estava satisfeito diante da presença do Senhor, né? E ele foi restaurado pelo Senhor. Na verdade, ele não deixou de sair da presença de Deus, mas esteve em pecado, né? Ele não saiu da presença de Deus, mas esteve em pecado. Aí João vai falar, em outro texto, o seguinte, estes estavam entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Mas eles saíram para que ficasse bem claro que não eram dos nossos. Então, tem situações onde a pessoa retorna e ela se arrepende profundamente e ela diz que ela estava agonizando porque estava distante de Deus. E há outras situações onde a pessoa nunca conheceu e é endurecida para que não conheça mais também, por causa de ter rejeitado aquilo que lhe foi oferecido. Tá bom, Gisele? Essas últimas semanas eu estava conversando com a Carla a respeito de uma pessoa que a gente conheceu, né, Carla?
e que frequentou, na época que a gente frequentava a igreja em Lafayette, éramos membros lá, essa pessoa, ela ia à igreja, ela estava, de certa forma, assim, aos olhos humanos, passando por um processo de discipulado, andando com Cristo, né? Aí nós encontramos com essa pessoa recentemente, conversamos com ela, perguntamos, como é que você está e tal? Você está indo à igreja? Não, agora eu estou indo só na igreja católica. Então, foi mais ou menos isso que você falou dos seus parentes, né? Enfim, são situações que acontecem, né? E que a gente acaba olhando, e depois, quando a gente começa a perceber, né, como eu e a Carla estávamos conversando, mesmo naquela situação onde essa pessoa estava indo à igreja, um pouco depois, alguns frutos já começaram a se manifestar, que eram frutos que indicavam que havia necessidade de uma conversão real, genuína, legítima naquela pessoa, né? Algumas situações assim que começaram, que a gente olhando hoje percebe, que mostrava já que de repente era joio no meio do trigo. Evandro? Sim, nós vamos chegar aqui na sessão 3, tá bom? A gente vai falar sobre este ponto. Bom, então, para finalizar aqui, irmãos, essas duas primeiras sessões, o resultado efetuado na regeneração é diferente de um efeito espiritual particular. Na vocação eficaz, o Espírito Santo leva a alma a uma mudança de disposição permanente, a qual leva a pessoa, a partir de então, a cooperar com a graça santificante. E esse cooperar aqui é um cooperar no sentido de que agora, nascida de novo, essa pessoa tem a sua parte, a sua parcela dentro do processo de santificação. E o último texto, então, que eu quero ler aqui, para a gente passar para a sessão 3, é o texto de Filipenses 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Vamos ler também juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, aqui o texto fala sobre o desenvolvimento da salvação, algo que o regenerado, em que o regenerado também tem responsabilidade. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O regenerado, ele coopera, ele atua. Mas isso porque o versículo 13 aconteceu na vida dele. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos então, irmãos, para a sessão 3. A sessão 3, que vai falar sobre as crianças e sobre os intelectualmente incapazes. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas,
por meio do Espírito Santo, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aqui, irmãos, nós entramos, então, num ponto de exceção. A gente fala sobre chamados que não o são pelo meio ordinário, mas por um meio extraordinário, por uma ação soberana, diferenciada de Deus. Existe, irmãos, principalmente na Igreja dos Estados Unidos, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, uma interpretação deste texto que não é a interpretação aceita por grande parte dos teólogos reformados. A Igreja americana, pelo menos em grande parte, vai entender que as crianças que morrem na infância são crianças eleitas. As crianças que morrem na infância são eleitas. É um entendimento, por exemplo, dos Rod, Charles Rod, Alexander Rod, pai e filho, teólogos de grande influência na América do Norte. Mas não é uma posição, como eu disse, assumida por grande parte da tradição reformada. Dentro da tradição reformada, o que se entende nesta sessão da confissão de fé é o seguinte: as crianças que morrem na infância e que são crianças eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito Santo, que opera quando, onde e como quer. As crianças que morrem na infância e que são eleitas. E, de outra forma, então, existem as crianças que morrem na infância e que não são eleitas. Esse seria o entendimento, então, mais tradicionalmente aceito dentro da tradição evangélica. Isso remete as pessoas pensam assim, né? Que essa criança, como ela não tem entendimento, ela não teve oportunidade de pecar para ser condenada, né? Mas aí vem o preceito de, assim, não, já são pecadores desde o nascimento. Então, essa teoria de falar assim, não teve oportunidade de pecar, isso não precede. Na verdade, Heber, os teólogos que entendem assim, eles vão muito pelo lado subjetivo, né? Muito por, não sei se a palavra adequada seria por paixão, mas é uma forma de afirmar um preceito teológico saindo um pouco do modo correto de se fazer teologia, que é com base naquilo que a palavra de Deus, implícita ou explicitamente, traz como informação, né? Então, vamos pensar, irmãos, um pouquinho aqui neste caso das crianças. Aquilo que o Heber comentou. A depravação natural das crianças existe antes da ação moral delas, consistindo na privação do Espírito Santo, por nascerem em pecado. Então, uma criança, antes de manifestar
qualquer tipo de ação moral já nasce privada, judicialmente, usando termos aí do pacto, né? Já nasce privada, judicialmente, do Espírito Santo. Certo, irmãos? Isso aqui eu creio que todos concordam, não concordam? Que aquilo que nos condena não é o nosso pecado, mas a nossa natureza. Quando nós pecamos, nós simplesmente manifestamos a nossa natureza. Uma criança, antes de manifestar ação moral, ela já tem a natureza, que se ela viver até o ponto de manifestar ação moral, ela vai manifestá-la. Uma natureza pecaminosa, privada do Espírito Santo. Certo, irmãos? Então, este é o ponto. Na regeneração de uma criança eleita, que morre antes de alcançar a idade da razão ou da possibilidade de manifestação de ação moral, sua relação com o Espírito Santo é graciosamente restaurada, como acontece em qualquer regeneração. Qualquer regeneração acontece assim. A relação com o Espírito Santo é graciosamente restaurada, porém, sem o uso de meios externos. Ordinariamente falando, Deus restaura o relacionamento de uma pessoa com o Espírito Santo pelo chamado externo. Em uma criança eleita que morre antes da condição de ser alcançada pelo meio externo, Deus restaura este relacionamento com o Espírito Santo sem o uso de meio externo. Os irmãos entenderam essa colocação? Então, Deus age assim. Deus age de forma soberana e restaura esta relação de uma forma que Ele pode fazer. Aí nós voltamos no ponto que nós ressaltamos, que a vocação eficaz é mais de natureza espiritual do que de natureza racional. É de natureza espiritual. Nós primeiro vivemos, para depois entender. É assim que acontece, e não o contrário. Nós primeiro vivemos, e então nós vamos entender. Deixamos de ser simplesmente homens naturais e passamos a ser espirituais. E sendo espirituais, nós conseguimos discernir as coisas do Espírito. E essa é a mesma situação dos não aptos a atenderem o chamado do Evangelho, devido a limitações intelectuais. É a mesma situação daqueles que são adultos, mas não são aptos a entenderem o chamado do Evangelho devido a limitações intelectuais. Tem um terceiro caso, nós vamos entrar nesse terceiro caso daqui a pouco, mas eu quero, antes de entrarmos neste terceiro caso, lermos alguns textos aqui das Escrituras, que são textos que não vão falar diretamente sobre vocação eficaz, já que este assunto, irmãos, com relação a crianças, é muito pouco, é por isso que alguns teólogos, então, como eu respondi aqui quando eu falei, o Weber se manifestou, alguns teólogos, quando vão falar que todas as crianças que morrem na infância seriam eleitas, eles vão agir de forma subjetiva, deixando o modo adequado de fazer teologia. Eles vão agir subjetivamente.
Então, não há muitos textos bíblicos que tocam neste ponto, e por isso existem essas colocações subjetivas. Mas há alguns textos que nos mostram a ação do Espírito Santo em crianças. Vejam Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 41. O texto diz: ouvindo esta, Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A criança lhe estremeceu no ventre. Versículo 44. Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Logo que se me chegou ao ouvido a voz da sua salvação, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Veja Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Vamos para Jeremias, irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Versículo de número 5. É claro que nem Jeremias, nem João Batista morreram antes da possibilidade de manifestarem ações morais, mas o texto está falando de obra de Deus na vida desses homens, antes do nascimento. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Irmãos, então, esses textos vão mostrar acerca de obra de Deus, obra do Espírito Santo de Deus na vida de crianças, antes mesmo do nascimento. É claro que Deus nos ama desde antes dos tempos eternos, como já vimos, né? Mas aqui falando já na história, João Batista no ventre, Jeremias no ventre, antes de que ele saísse do ventre de sua mãe, saísse da madre. Outro texto que eu quero ler com os irmãos, Isaías 35. Isaías 35. O versículo de número 8. Olhem o que o texto diz: e ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Irmãos, e a ideia de louco é a ideia daquele que tem pouca condição em si, daquele em quem falta o intelecto. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco.
a ideia de intelectualmente incapaz. Deus, sendo a pessoa eleita, Ele regenera uma criança que morre, um aborto, uma pessoa que nem chegou a viver no mundo, Ele regenera este aborto, esta criança que morreu no ventre, uma criança que nasceu e viveu meses ou anos, poucos anos, e regenera uma pessoa incapaz, sendo esta pessoa eleita. Da mesma forma como Ele faz com aqueles que são intelectualmente capazes e que chegam à idade na qual têm a condição de manifestarem ações morais e mostrarem que são, por natureza, pecadores. Certo, irmãos? Esse ponto está claro para os irmãos? Existe alguma dúvida? E o terceiro ponto, então, que eu disse, dentro desta sessão, está aí na parte final, do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aqui então, Evandro, entraria o caso de alguém eleito em algum lugar que não será alcançado pelo meio ordinário. Existe esse entendimento, por parte, pelo menos, de intérpretes da confissão de fé. Então, se existe uma pessoa eleita, ordinariamente, Deus há de levar um missionário, Deus há de levar um pregador da palavra para que alcance essa pessoa. Ordinariamente, Deus age assim. Mas vamos pensar em uma pessoa eleita, em um lugar onde o meio ordinário não chegará. Se existe uma pessoa eleita lá, Deus há de regenerar essa pessoa. Extraordinariamente. Assim como Ele faz com as crianças que morrem na infância e com as pessoas intelectualmente incapazes. Ok? Então, essa é a terceira sessão, e a gente chega, irmãos, na quarta sessão, e vamos ler esta quarta sessão, e aqui nós encerramos o estudo. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito Santo, como nós já vimos, contudo não chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Então aqui, irmãos, a quarta sessão vai mostrar para a gente que os não eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra, ainda que tenham algumas das operações comuns do Espírito Santo, nunca chegam a Cristo e não podem ser salvos. Quem não é eleito não tem como ser salvo. Não há. Começa naqueles a quem Deus de antemão conheceu, predestinou. Esses serão chamados, justificados e glorificados. Se a pessoa não foi conhecida de antemão e predestinada, ela não será eficazmente chamada. O processo começa na eternidade.
não pode, muito menos, ser salvos por qualquer outro meio os que não professam religião cristã. E aqui, irmãos, não é nenhum tipo de sectarismo, não é nenhum tipo de... Como que a gente... Aqui é a revelação bíblica que está mostrando para a gente, não há revelação, não há salvação de outra forma. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, absolutamente. Existe apenas um caminho. A pessoa pode ser moralmente correta, a pessoa pode ser honesta, pode ser um bom cidadão, pode ser uma pessoa que siga até grande parte do ensino bíblico e tenha operações gerais, comuns do Espírito Santo na sua vida, esteja até mesmo no ambiente da graça, mas se essa pessoa não for eficazmente chamada e regenerada pelo Espírito Santo, dentro daquele processo que começa desde antes dos tempos eternos, essa pessoa jamais poderá ser salva. Por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. É por isso, irmãos, que precisamos ter muito cuidado com o ecumenismo, que diz que o importante é a gente fazer o bem e acreditar em Deus. E isso é o suficiente. Biblicamente, jamais. Não é o suficiente. E por isso, o Evangelho precisa ser pregado. Precisa ser pregado para aquelas pessoas que são tão boas aos olhos humanos, mas que estão separadas de Deus. Não é por boas obras, mas é pela determinação de Deus através da obra do Espírito. O Evangelho precisa ser pregado, alguém precisa ouvi-lo. Ao ouvi-lo, porém, existe a necessidade de fé. Havendo fé, o nome do Senhor será invocado, e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé, contudo, só estará presente naqueles que forem eficazmente chamados e regenerados pelo Senhor. Irmãos, alguma pergunta? Então, nós vamos finalizar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas. Vamos apenas ler 2 versículos que vão fixar esses 2 pontos, ou este ponto final, né, que vão ressaltar a verdade desta 4ª sessão. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Vamos ler juntos e depois o capítulo 3, 21 também de Gálatas. 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, a justiça não é mediante a lei. Se fosse, Cristo teria morrido em vão. O sacrifício de Cristo vai nos mostrar que a justiça de Deus é pela graça, mediante a fé. E o capítulo 3, então, versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum.
Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, não há lei que possa dar vida, não. A vida só é dada por obra do Espírito Santo, de modo que quem não nascer do alto, de maneira nenhuma, pode ver o reino de Deus. Vamos fechar os olhos, então, e falar com Deus em oração. Deus, o estudo da Tua palavra, conforme vimos hoje, quando falamos da vocação eficaz, mostra para a gente o quão agraciados somos pelo Senhor, pelo fato de termos tido olhos, ouvidos e coração abertos para entender aquilo que é espiritual. A Tua palavra nos mostra o quão gratos devemos ser ao, a partir de então, viver uma vida condizente com a nossa nova natureza. Natureza regenerada. Natureza santificada pelo Espírito, que deve ser uma prova, ao produzir bons frutos, de que, de fato, não há mais espinhos e abrolhos, mas há fruto digno de salvação. Há fruto que prova a obra do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo chamado interno, pelo chamado eficaz, pela vocação que nos encontrou. Quando o Senhor tratou do nosso coração e fez com que ele se tornasse terra fértil para que a semente do Evangelho germinasse. E hoje, Deus, salvos pelo Senhor, queremos ser semeadores desta palavra, porque sabemos que é o meio ordinário que o Senhor usa. O Senhor escolheu esse meio, e o Senhor nos dá o privilégio de ser instrumentos teus, para que vidas sejam alcançadas, à medida que despertadas pelo chamado externo. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão naquilo em que não ouviram? Ó Deus, nós queremos continuar fazendo a sua obra e queremos continuar desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor por aquilo que o Senhor mesmo já tem efetuado em nós. Obrigado, Senhor. Continue conosco durante este dia e dá-nos a graça de viver sempre à altura daqueles que já são parte do teu povo, daqueles que já foram eficazmente chamados, regenerados pelo teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém.